Bom, vamos lá. Na aula passada, a gente falou da importância Vocês estão me vendo normal aí, né? Me ouvindo, me vendo? Tudo em ordem? Pessoal de casa aí. Está Tudo em normal. ordem, professor. Legal, obrigado. Então, nós falamos da importância da, da informática, né? Quanto que hoje a gente sem informática, a gente não consegue trabalhar, fazer agricultura de precisão, porque qualquer equipamento que a gente vá trabalhar hoje, a agricultura de precisão, ela tem o que na máquina? O computador, né? Então, quando a gente fala em computador, nós temos que conhecer a informática, né? Então, a operação em si, cada vez mais a agricultura exige operadores e toda a equipe envolvida na agricultura, conhecimento em informática, para acionar o computador. O operador que tem medo, que não se arrisque a mexer, a aprender, trabalhar com computador, não consegue tocar uma máquina hoje, porque tudo que nós vamos fazer está em cima do computador de bordo. Então, essa é a grande necessidade. E os equipamentos, por sua vez, estão conectados via internet, que é a, a, a a necessidade aí em cima junto com a informática, tá? Então, eu vou passar para vocês de casa um filminho, que a gente vai acompanhar junto aqui na sala. Veja só o estande de plantas desta área de feijão. Agora veja esta área de soja. Notem como as linhas de plantio seguem um padrão reto, com um espaçamento perfeito. Esse é o resultado do trabalho realizado com os equipamentos de agricultura de precisão AMS da John Deere. Tecnologia que o Grupo VIG de Chapadão do Céu, em Goiás, realiza desde o começo, já no preparo do solo. Produtores de 9.000 hectares de lavouras de soja, milho e feijão, a família VIG adotou a agricultura de precisão no manejo a partir de 2003, em toda a sua área, com resultados claros de aumento de produtividade. O Grupo VIG vem aplicando agricultura de precisão nas suas lavouras desde 2003. E nessas últimas 7 safras, o principal ganho, sem dúvida, foi no aumento da produtividade, 20% em média nas lavouras de soja, milho e também na de feijão. Mas outro ganho importante foi também na redução dos custos de produção, principalmente no uso de fertilizantes e na mão de obra para o manejo das lavouras. Mas antes mesmo do preparo do solo, os engenheiros agrônomos das fazendas do grupo realizam uma minuciosa análise do solo feita com este equipamento de amostragem, o Saci Trail, acoplado a um utilitário cable da John Deere. Você começa com um bom mapa, com uma boa amostragem de solo, né? Ter qualidade tanto no momento da amostragem quanto da localização dos pontos, né? Isso é o fundamental para seguir de maneira adequada com o processo da agricultura de precisão, né, que envolve a aplicação dos fertilizantes localizada, né, numa dose pedida ponto a ponto. Então, é por aí mesmo. A amostragem de solo é a base. Com a análise do solo em mãos, os engenheiros do Grupo VIG trabalham essas informações de modo que as operações de fertilidade do solo e a pulverização são feitas a taxa variável. Com todo o terreno mapeado por GPS e com os dados do computador inseridos nos monitores do sistema AMS dos tratores e dos pulverizadores, todas as operações são realizadas da maneira mais econômica e eficiente possível, dando às lavouras somente aquilo que é necessário, nem mais e nem menos.
com o uso do mapeamento, a gente consegue detectar focos e também problemas mais em escalas menores, né? Então, com isso eu consigo também tomar decisões mais apuradas, né? Decisões mais centralizadas, mais embasadas, né? Com mais precisão, e com isso a gente pode ter uma chance maior de acerto, né? Usar o remédio certo na hora certa, na dosagem certa também. Quando começou a cultivar essas terras, ainda na década de 80, o seu Borges nem imaginava que a evolução do manejo chegaria a esse patamar de tecnologia. Os resultados, claro, são animadores e o grupo já pensa em novos investimentos. Quando a gente começou aqui, a tecnologia era bem diferente. Era plantadeira regante, não tinha distribuição boa de semente, era tudo no chutômetro, não tinha regulagem, era o que caía, estava bom. Então, hoje em dia, a gente vê também o rendimento que a gente consegue fazer o plantio, né? Rápido e preciso. Hoje, se eu quero botar 20 grãos, eu ponho. Se eu quero botar 21, eu ponho. Né? Então, é preciso. Na prática, qual foi a grande conquista da agricultura de precisão no manejo das lavouras da sua fazenda? Na prática, a rentabilidade de trabalho. Né? Hoje eu consigo, com menos pessoas, eu consigo fazer uma área grande, né? E com precisão, né? Tecnologia de ponta. A gente entrou nesse ramo de tecnologia, tudo que está sendo lançado, a gente vai atrás, tentando sempre estar no que tem de melhor hoje. Bom, vocês viram que aí nesse filme, é uma reportagem, né, de um canal chamado Marcos e Máquinas. Então, ele é uma reportagem falando de agricultura de precisão, e é tudo que nós vamos ver durante a disciplina. Entender o porquê que ele disse, eu fui anotando aqui cada ponto que ele falou, né? Aumento de produtividade. Como que a gente chega no aumento de produtividade? Esse que é o nosso objetivo principal para chegar no lucro. O que a gente quer é lucro, que o produtor, né? De nada adianta falar em investimento, falar no que for, em tecnologia, em implementos novos, em máquinas, se não tiver lucro, né? Tudo precisa chegar no lucro. E qual a maneira de se chegar ao lucro? Aumentando a produtividade, diminuindo o custo. Então, é isso que o produtor aí falou, né? Ele teve um aumento de produtividade, citou aí 10% de aumento de produtividade. Imagina uma propriedade grande, de 5 mil alqueires, tendo um aumento de 5% de produtividade só por causa da adoção de uma tecnologia. O retorno que se tem, né? São equipamentos caros, mas tem cálculos que áreas acima de 200 hectares, o investimento amortiza por volta de 2 anos, o investimento está amortizado. Se tiver uma redução de insumo na ordem de 40%, em 2 anos você já pagou os seus equipamentos. O que é isso? É diminuição de custo de produção, né? Aplicação ao que ele falou também. Aplicação de fertilizante dosado ponto a ponto. Eu dou o necessário para aquele local. Dosagem ponto a ponto. Ou seja, nem mais, nem menos, né? Até a palavra do produtor falou exatamente isso. Eu não dou nem mais, nem menos. Eu dou exatamente o que a lavoura está pedindo. Onde eu preciso de 20 gramas, eu ponho 20 gramas. Onde eu preciso de 21 gramas, eu coloco 21 gramas. Por hectare, hein? Veja que 21 gramas cabe na palma da mão. E olha o detalhe que ele falou, nível de precisão, né? 20, 21 gramas ele consegue colocar. O que mais? Em cima de taxas variadas, nós vamos ver o que é essa tal da taxa variada no decorrer da aula, através da análise de solo. É outro item que nós vamos abordar
na aula também, que como que é feito, como que eu tenho que fazer a análise de solo para conseguir chegar nessa taxa variável de adubação, para chegar na minha economia de insumo. Como que a análise, ela é diferenciada daquela análise convencional que a gente é acostumado a ver até então, né, contrato, e naquela equipe lá no campo fazer análise de solo. Agora é diferente. É diferente a maneira que a agricultura de precisão utiliza da análise de solo. Outra coisa que ele disse, problemas em escalas menores, eu consigo ter decisão com mais precisão. Mesma coisa, né? Se ele está trabalhando com agricultura de precisão, ele toma decisões mais certas em cima daquela pequena área específica. Ou seja, ele identifica qual que é o problema daquela área específica e vai resolver pontualmente o problema daquela área. A frase dele, eu dou o remédio certo, na hora certa, na dosagem certa. Outra coisa que ele disse, aumento na rentabilidade de trabalho. Em que sentido ele fala? Rendimento de máquina, né? Rendimento operacional de máquina. Olha aqui, ó, com menos pessoas eu faço uma área maior. Ligado, relacionado também diretamente aí ao rendimento de máquinas, né? Se eu tenho uma máquina que faz 2x, e a outra faz X, eu consigo ter menos mão de obra para fazer mais áreas, é o que o produtor diz. Então, a gente fica naquela, mas a agricultura de precisão tira profissional? Não. A gente vê, não só na agricultura, mas em todos os ramos industriais, por exemplo, quanto maior o rendimento, mais a empresa cresce, e quanto mais a empresa cresce, ela mais contrata, né? Não é verdade? Então, quando ele diz que com menos gente, ele faz uma área maior, só que a gente tem que ver do lado que ele fazendo uma área maior, ele vai estar tendo uma rentabilidade, um rendimento operacional maior, com isso, o lucro dele é maior. Se o lucro é maior, a empresa cresce. E a gente nunca viu uma empresa crescer e diminuir o tanto de funcionário, né? Toda empresa cresce, aumenta o número de funcionários. Então, essa questão de que a automação vem tirar emprego, isso não é verdade, né? Essa automação, quando a gente ouve bastante aí falar de agricultura 4.0, o que é a agricultura 4.0? Ela já é um passo além da agricultura de precisão. A agricultura de precisão ela está voltada principalmente na mecanização e insumos. Vamos falar, é a primeira tecnologia da agricultura voltada para a redução de custos de insumos e através da utilização de drones, de mapas aéreos, que nós vamos estar falando também no decorrer da disciplina. E a agricultura 4.0 é uma etapa seguinte da agricultura de precisão, que seria a automação, né? A gente vê aonde surgiu a agricultura 4.0, nas fábricas de automóveis, né? A gente vê que lá, fábrica de automóvel hoje, ela é totalmente automatizada, os resultados, o trabalho, as operações, o planejamento, é tudo feito em cima de máquinas, de entrada e saída de insumos. Então, a agricultura 4.0 é assim, é toda automatizada. E a gente vê nessas fábricas que automatizaram, elas não diminuíram o número de funcionários, né? Elas, citando a indústria de automóvel, onde foi a primeira que automatizou, na Alemanha, todas elas que automatizaram, elas aumentaram o número de funcionários, com rendimentos muito maiores, mas como elas automatizaram, elas ganharam em escala de produção, aumentou o lucro, aumentou a produtividade, diminuiu o custo e a fábrica aumentou. Então, é essa que é a diferença. Então, não é que quando automatiza, você vai perder funcionário. Não, você vai ter mais lucro da empresa e a empresa vai crescer.
Então, a agricultura de precisão, como que surgiu todo o conceito nos Estados Unidos, em 2009, surgiu o conceito de agricultura de precisão, veio com relação à variação espacial encontradas nas lavouras. E com o gerenciamento agrícola visando lucro, sustentabilidade, proteção do ambiente através de utilização de um conjunto de tecnologias. Então, otimização do lucro nós vimos. Por quê? Diminuição de custo, aumento de produtividade. Sustentabilidade e proteção do ambiente. Por quê? Quando o produtor diz que ele coloca a dosagem certa, a gente tem que concordar que ele está dizendo que antes ele punha a dosagem errada, né? E a dosagem errada, via de regra, para mais. É aquele tal negócio, a velha frase errada, né? Melhor faltar do que sobrar, né? Então, quando o cara fala assim, hoje eu ponho a dose certa, então ele está assumindo que ele sempre pôs a dose errada, e a dose errada para cima. Portanto, se ele coloca agora a dose certa, sem exagero, eu estou trabalhando diretamente em cima da sustentabilidade e proteção do meio ambiente. Porque imagina uma dose em excesso de insumos e defensivos, percolando, descendo para o rio, descendo para lençol freático, escorrendo junto com a chuva. Ou seja, a agricultura de precisão também trabalha diretamente com proteção do meio ambiente, através de um conjunto de tecnologias que é exatamente o que nós vamos estar falando a partir de hoje. Então, a base para tudo isso da agricultura de precisão é essa aqui, ó. Todo o terreno que a gente vai trabalhar, ele nunca é uniforme. A gente vê nessa foto aqui, ó, a gente consegue perceber que essa área aqui é diferente dessa área, que é diferente dessa outra área, não são iguais, com certeza. Pode ser em escala maior, em escala menor. Se a gente pegar dentro dessa pequena área aqui, dessa faixa, com certeza tem diferença desse ponto para esse ponto, que a gente vê que tem algumas manchas diferentes, né, dentro dessa faixa. A gente pega nessa faixa aqui, ó, tem uma outra mancha diferente daqui. Enfim, essa é a regra. O terreno nunca é uniforme. Dependendo do seu tamanho, pode ser dentro de um talhão, pode ser dentro de uma fazenda, pode ser dentro da propriedade como um todo, mas ele nunca é uniforme. Então, essa é a base para tudo, de onde surgiu a agricultura de precisão. Esse conceito de que o terreno nunca é uniforme é chamado de variabilidade espacial. É esse o termo utilizado para essas diferenças que existem no solo que nos exigem trabalhar de maneira diferente. Então, variabilidade espacial é o nome dado que a gente vai utilizar daqui para frente na aula. Vocês vão ver até a última aula, a gente vai falar bastante esse termo, variabilidade espacial. Quem trabalha com agricultura de precisão já utiliza esse termo corriqueiramente e já tem que ser um hábito nosso chamar isso de variabilidade espacial. Popularmente, muita gente chama de mancha de solo, né? Falar aquela mancha no solo, aquele solo é diferente, lá em cima, perto da porteira, o solo é de um jeito, lá na baixada é diferente, lá no alto é outro solo. Isso é a variabilidade espacial. Então, por que existe essa variabilidade espacial? Se a gente olhar essa foto aqui, ó, a gente vê um motivo principal de estar tendo uma variabilidade espacial aqui. Relevo. Um dos primeiros motivos é esse aqui, ó, relevo. A gente, com certeza, só olhando a foto, a gente já vê que aqui nessa encosta, o relevo, o solo, é diferente daqui do chapadão do meio, é diferente dessa outra encosta aqui, que por sua vez é diferente daqui da baixada. Enfim, cada local desse aqui tem a sua variabilidade espacial. Por quê? Por conta de relevo. Outro motivo, tipo de solo, formação de solo. Tem solo que formou de basalto, tem solo que formou de arenito, então tem solos mais leves e mais pesados, também causa variabilidade espacial. O tipo de vegetação, né? Óbvio, aqui em cima tem uma mata nativa, aqui embaixo tem uma pastagem.
aqui tem uma lavoura, com certeza, isso também ocasiona a variabilidade espacial. Histórico de uso, o que, que é? Se é uma área onde já há um plantio há décadas de pastagem, por exemplo, é um histórico de uso. Se teve silvicultura, é outro histórico de uso. Se foi olericultura, é outro histórico de uso. Se foi cana, foi citro. Enfim, o histórico com que se usou aquela lavoura também provoca variabilidade espacial no solo. Então, os motivos principais são esses: a formação do solo, o tipo de relevo, a vegetação que se encontra e o histórico da utilização daquela área. Tem outra questão principal também que a gente vê bastante no dia a dia, que é com relação à formação do solo. Essa imagem aqui a gente consegue ver isso, são solos rasos e solos mais profundos. Todo solo, ele tem origem da rocha. Todo solo formou-se de uma rocha. Em milhões de anos, tem um processo que se chama intemperismo, que é o quê? A água da chuva, mais o calor, a água da chuva e temperatura batendo nesse solo, nessa rocha, ele vai formando solo. Esse processo dá nome de intemperismo. Então, aquela rocha que sofreu mais ação de intemperismo, ou seja, mais água e mais temperatura, ao longo de milhões de anos, ele é um solo mais intemperizado. Aquela rocha foi mais intemperizada, então aquele solo está mais profundo. Esse processo é o que a gente diz, né? Leva milhões de anos. Estima-se que 1 centímetro de solo, desse processo de intemperismo, porque imagina assim, a rocha é dura, né? A gente fica batendo com o martelo na rocha, no final do dia a gente até consegue deixar essa rocha esfarelada, não virar um solo, né? Mas a gente consegue esfarelar uma rocha e a gente fica batendo nela com o martelo o dia inteiro. Agora imagina somente a água e a temperatura batendo nessa rocha. Então, calcula-se que 1 centímetro de solo leva 10 mil anos para ser formado, nesse processo de intemperismo. Então, imagina quando você tem uma erosão e te leva aí 10 centímetros de solo, te arrastou 100 mil anos de formação daquele solo. E por que eu estou falando desse processo de intemperismo? Porque isso aqui altera diretamente aquela variabilidade espacial. Solos mais rasos, ele tem um padrão de formação. Solos mais profundos, ele tem outro padrão de solo. Então, muitas vezes, a causa da variabilidade espacial é exatamente a formação do solo. Ô, professor. Pois não. No caso, aonde é mais arenoso, está mais perto da rocha, no caso? Não. Não tem nada a ver, porque normalmente aqui na região onde eu moro aqui, onde a gente vai trabalhar, que tem laje de pedra embaixo, normalmente é bem arenoso o lugar. Mas não está relacionado diretamente se é arenoso ou não. Nós temos solo arenoso, até pelo contrário, nós temos solo arenoso, a maioria é solo mais profundo. Profundo que eu digo assim, vamos pensar, aonde acha o lençol, porque o lençol freático, ele sempre está em cima da rocha. Vamos pensar, a água entra no solo e ela para no lençol freático. A chuva, né, penetra, infiltra no solo, ela vai descendo a água até encontrar o lençol freático. O lençol freático, ele está em cima da rocha, por isso que ele acumula ali. O lençol freático é um rio que corre sobre a rocha embaixo do solo. Então, geralmente, o lençol freático é mais profundo em solo arenoso. Não é regra. Mas, geralmente, em solo arenoso, quando a gente cava, a gente chega no lençol freático mais rápido. Mas também não é regra, né? Eu entendi que você falou, na propriedade, quando você vê solo raso com pedregulho, ele é mais arenoso. Mas, na verdade, é o tipo de formação.
é solo, é rocha de arenito. Rochas de basalto formam solos mais escuros. Rochas de arenito formam um solo mais arenoso. Ele não está ligado diretamente à profundidade. Ele está ligado a ter tido mais intemperismo ou não. Então, quando você acha um solo raso, uma laje, igual você falou, e nesse solo que você deu de exemplo aí, que logo você encontra a pedra, ou seja, a gente fala que bateu na laje, né? O preparo do solo pegou na laje do solo. O que é? É um solo que teve menos intemperismo. Ele está raso. É no caso desse desenho aqui, ó. Ele tá nessa faixa aqui, ó. Aonde não adianta plantar em cima, não adianta preparar e jogar adubo, por quê? Porque ele não tem solo, porque o solo não se formou. É um solo novo, que a gente fala, é um solo pouco intemperizado, é um solo raso, é um solo novo. Então, o fato de ser arenoso ou argiloso não está relacionado à profundidade, sim ao tipo de formação da rocha do solo. É Então, isso? beleza. Consegui explicar? Pô, obrigado, hein? Aí, legal, boa pergunta. É bom que a gente vai conversando por aqui. Então, veja que, por isso que a gente tem que ter conhecimento agrícola, né? É agricultura de precisão. Então, a gente primeiro tem que conhecer a agricultura, para depois falar de precisão, né? Porque imagina assim, no seu caso aí, que você disse que tem um solo raso, que faz o preparo, já pega logo na rocha, ou seja, um solo rasinho desse aqui, ó. Aí você vai plantar uma cultura que a raiz chega a 2 metros, e você não tem 2 metros de solo, né? A raiz da cana média, 80% fica a 50 centímetros, mas tem raiz que chega lá 1 metro e meio de profundidade. Não vai chegar, porque se não tem mais de 1 metro de solo, a raiz não vai atingir os 2 metros. Aí o que vai acontecer? Aquela planta vai ficar pequena, ela não vai crescer, porque não tem raiz, não vai absorver água. Aí chega lá um espertão querendo dar uma recomendação, viu a cana baixinha, ou a lavoura que for, aí vai querer dar uma desperta e fala lá pro chefe, pro gerente, pro dono da fazenda, fala assim, ó, essa cana aqui não cresceu porque tá faltando adubo. Pode pôr adubo, o problema é adubo. Aí você vai lá ver o solo é raso. Tá nessa camada aqui, ó. Ou seja, não tem solo para a raiz crescer. Então, por isso que eu digo, a gente tem que conhecer a agricultura para poder falar de precisão, para poder querer dar alguma solução. Então, nada substitui o convívio no campo, o conhecimento no campo, e além disso, nada substitui o machadinho na mão, descer do carro. Cada vez mais a gente vê profissionais que têm alergia de sol e de pisar não estou dizendo que é o caso da nossa turma aqui, não tem disso não, mas tem pessoas aí que trabalham no campo que torcem para não precisar descer do carro, que não quer sujar a botina e que não quer deixar uma enxadinha atrás no porta-mala do carro ou da máquina e descer lá no solo e ver o que está acontecendo. Porque a gente pode cometer alguns equívocos, né? Que nem eu falei, você vê lá uma planta pequena, pode chegar no cara e falar, tá faltando adubo. Aí você vai lá, pega a sua enxadinha, você faz um buraco lá e você vê que tá cheio de praga. Ou seja, se você manda ele pro adubo, você não foi lá ver o que tinha praga. Então, tem certas coisas que nós, como técnicos da área, nós temos que entender o que está acontecendo. Né? Você está andando numa rodovia, aí você vê só um talhão seco, por exemplo. Está andando na rodovia, você olha para o lado assim, está lá o seu chefe, você olha para o lado, aí você vê um talhão seco, está tudo verde, você vê um talhão seco. Aí você vira para o cara e fala assim, olha o que a seca está fazendo. Você não pode falar isso, porque se é um talhão que está seco, como é que foi a seca? Quando é seca, você olha para o lado, tá tudo seco. Então, daí que é generalizado, porque, então, a gente vê muita profissional que não vai a campo decifrar. Esse exemplo que eu dei, eu já vi de verdade comigo, de gente falar, eu perguntar assim, o que é que está seco aqui? O cara fala, acho que é seca. Pô, mas seca num talhão só, os outros tá tudo bonito, só deu um talhão. Então, a gente tem que conhecer se o solo é raso, se é uma seca, se é praga.
né? Por exemplo, se a gente vê mesma coisa, praga, um talhão só, fechadinho, seco. Aí você vai lá e fala que é praga. A gente sabe que não, a gente sabe que praga ataca em reboleira. Quando a gente olha de um talhão por cima, ou da estrada, vê da encosta, quando é um migdolos ou alguma outra praga, ela não seca por igual. Elas mancham, né? Então, mancha de doença de praga, mancha na lavoura com não homogênea, praga. Você tem que ir lá ver que praga que é. Pode ser cigarrinha, pode ser migdolo, pode ser broca, pode ser alguma coisa. Mas um talhão inteirinho, fechado, o outro verde, e aquele ali inteirinho, não é uma praga, sabe? Então, a gente tem que conhecer a agricultura acima de tudo. Então, quem vai trabalhar no campo, é importantíssimo fazer isso aí. Tem que descer, tem que ir lá no campo, ver, entender, né? Que nem essa área sua, imagina se chega lá e fala assim, vamos pôr adubo e que não está nascendo. Não, mas o problema é outro, o problema é o solo, é a rocha que está rasa. Então, é por isso que eu estou dizendo que a agricultura vem antes da precisão. Mas foi bom você ter tocado no assunto, que a gente vê coisas do dia a dia aí que acontecem. Então, o que é? A análise, a variabilidade espacial, a gente pode levantar, fazer o levantamento, determinar em cima de qual critério a gente quiser. É lógico que a maioria da variabilidade espacial que a gente identifica, que a gente levanta, que faz o mapeamento, é em cima de fertilidade e acidez. Então, a maioria dos mapas de variabilidade espacial que a gente vê, nós vamos ver nos próximos slides, a maioria dos mapas são de fertilidade e de acidez. Mas a gente pode fazer mapas de variabilidade o que a gente quiser, de praga, de profundidade, matéria orgânica, de capacidade de drenagem, de compactação, de declividade. Então, mapa de variabilidade espacial, a gente faz do que a gente tiver. Mas diria que quase que a totalidade é feita em cima de fertilidade do solo. Bom, então, como nós dissemos que o solo nunca é igual, o solo ele não é homogêneo, ele tem suas diferenças, então a gente não pode tratar o solo igual. Né? Veja uma outra imagem aqui, ó. A gente está vendo que aqui, ó, tá certo, pode ser até um incêndio, eu não sei, não conheço essa foto, peguei na internet, não conheço essa área, mas aqui a gente está vendo que tem uma mancha diferente aqui, ó, uma variabilidade espacial, aqui em cima tem uma variabilidade espacial, não sei o que é, tem que ir lá ver, na foto eu não consigo saber, mas tem que ir lá ver. Mas alguma diferença está tendo, então eu tenho que tratar diferente, que seja um incêndio, o adubo de palha queimada é um adubo de palha crua é outro. Uma dosagem é diferente. Isso aqui é matéria orgânica, a dosagem é diferente. Então, tá vendo que numa foto dessa aqui, eu já tenho uma variabilidade espacial. Aqui nessa encosta aqui, perto da mata, é diferente o tipo de solo. Então, eu tenho uma variabilidade. Eu não sei qual é, mas que eu estou vendo uma variabilidade, eu estou vendo. Então, se eu tenho essa variabilidade, eu não posso tratar tudo igual. Eu tenho que tratar diferente. Eu tenho que, em cada ponto, trabalhar na dosagem, vamos falar agora de fertilizante, eu tenho que trabalhar na dosagem correta. Então, olha lá, se a lavoura não é uniforme, eu tenho que aplicar insumo defensivo fertilizante, também eu não posso trabalhar, não deve ser igual. Então, aquela história de utilizar média não existe mais. Aquela questão de chegar um talhão e regular a máquina para 200 quilos por hectare, 200, 300, 400, seja quantos quilos for, ou seja, a média, isso não existe mais. Isso na agricultura de precisão não pode haver. Então, aquela questão de regular uma máquina para 200 quilos, por exemplo, né, 200 quilos de adubo por hectare, isso não existe. Não pode... A câmera ligou agora ou vocês já estavam me vendo antes? Parece que ligou agora só. Não, já estava vendo já. Estava vendo? Então, para mim, apareceu só agora. Achei que eu estava oculto. Bom, mas vamos lá. Obrigado. Agora sumiu a imagem do senhor. Você não está me vendo agora? Agora não. Inverteu, rapaz. Hora que eu... Para mim tá normal, professor.
Tá normal aqui também. Tô vendo as duas telas. Ah, então tá bom. Então, tá normal. Beleza, obrigado. Então é isso. Então aquela questão de regular a máquina por uma dosagem só, esquece que isso não faz parte mais da agricultura de precisão. É aquilo lá que nós vimos no filmezinho. Eu coloco a dose necessária, a dose certa, ponto a ponto. Isso que nós damos o nome de aplicação de insumos em taxa variável. Então, agora nós temos os dois principais conceitos de agricultura de precisão. Tudo que a gente falar nas outras aulas é para cima disso aqui, que a gente está atuando. Então, agora a gente já sabe o que é variabilidade espacial e a gente sabe o que é aplicação em taxa variável. Então, a variabilidade espacial corresponde a que a área nunca é igual. Se a área nunca é igual, eu não posso trabalhar com a média. Então, se eu não trabalho com a média, eu tenho que fazer uma taxa variável de aplicação de insumo, de defensivo, de adubação, de fertilizantes, do que for. Tá? Então, esses são esses dois termos. Vocês saindo daqui entendendo isso hoje, é o ponto principal da aula, é isso aí. Taxa variável, variabilidade espacial. É isso que deu toda a origem à agricultura de precisão. Aí nós vamos falar assim, mas e o restante? Não é importante? Sim. Que restante eu digo? Eu digo os implementos, os sistemas de GPS, né, de navegação via satélite, as bases de correção de sinal de GPS, os pilotos automáticos, barra de luz, não importa? Claro que importa, porque é através desses equipamentos que nós vamos conseguir fazer taxa variável. A gente não faz taxa variável sem GPS, né? A gente vai ver que GPS é o nome comercial, e o nome correto é Sistema de Navegação via Satélite. GPS é um modelo americano, uma marca do governo americano, mas é importante porque sem GPS, sem piloto automático, sem barra de luz, sem as correções de diferencial de sinal, a gente não consegue fazer taxa variável, a gente não consegue identificar a variabilidade espacial. Então, tudo que a gente fala dos acessórios é para chegar a fazer uma taxa variável. Então, seria mais ou menos assim, ó, quando o trator está andando, ele vai variando as doses ponto a ponto. Tem uma dosagem maior, uma dosagem menor. Aqui é um desenho empírico, mas é assim que a agricultura de precisão trabalha em cima da variabilidade espacial, em cima da adubação à taxa variável. O que ela tenta fazer? Exatamente o que essa foto aqui está mostrando. Veja que é uma área com deficiência de fósforo. Veja que em 2001 ela tinha 54%, está em vermelho, tinha deficiência. 2 anos depois, essa área vermelha diminuiu, mais 2 anos, a área vermelha quase sumiu, a área vermelha é deficiência, e mais 2 anos, 100% da área está corrigida. Por quê? Agricultura de precisão em cima de taxa variável. Veja que aqui, aonde eu já tinha altas performances, eu já tinha bons resultados, a minha análise de solo diz que aqui eu tinha meus teores adequados de nutrientes, não precisa adubar. Aqui, onde estava vermelho, eu tenho que pôr uma dose 3, 4, 5 vezes maior do que aqui onde está verde. Aqui, onde provavelmente verde escuro, dose nenhuma, nem apliquei adubo. Aqui apliquei pouco e no vermelho apliquei muito. Então, é isso que a agricultura de precisão quer fazer. Por quê? Se eu sou dono dessa propriedade, vamos nos colocar no lugar do dono. Eu sou dono dessa propriedade. Aí eu falo assim, nossa, toda aquela parte de cima da minha fazenda lá, ó, não produz. Tudo lá em cima não está produzindo, a lavoura não vai bem, produtividade é baixa. Poxa, mas eu tenho a propriedade, eu tenho as máquinas, eu pago imposto dessa terra, eu já sou dono dela, eu tenho que cuidar, eu faço tudo e ela não vai me dar retorno? Não tem lógica, né? Então, eu quero uma área assim, eu quero ela inteirinha me dando retorno, me dando
uma produtividade, ou seja, 100% corrigida com economia. Então, você vê que eu corrigi essa área, daqui para cá, eu corrigi essa área e economizei insumo. Por quê? Aonde não precisava, eu não apliquei. Eu joguei tudo aonde eu estava com deficiência, de modo que eu homogeneizei essa minha área. Veja aí um mapa antes da correção, níveis de magnésio antes da correção, depois da correção. Veja que aqui, ó, eu tinha áreas em laranja que tinha baixo teor de magnésio. Aqui sumiram as áreas de baixo e muito baixo. Laranja e vermelho sumiu dessa área aqui, ou seja, fiz a correção. Onde eu tinha deficiência de magnésio, eu não tenho mais. A olho nu, a gente nunca ia conseguir identificar isso. A olho nu, a gente... por que eu digo isso? Que essas áreas de variabilidade espacial, saber que a área, que o terreno não é uniforme, não é uma coisa nova. Isso aí, os nossos avós que moravam no sítio já sabiam que tinham áreas que produziam mais dentro da propriedade, áreas que produziam menos. Isso não é novidade para ninguém. Isso aí não foi a agricultura de precisão que inventou. Porém, não existia uma maneira de detectar essas áreas e trabalhar nessas áreas com dose diferente, né? Então, o que eu preciso de equipamentos que façam aplicação em taxa variável e um sistema de receptor de sinal de satélite que saiba onde minha máquina está para poder saber a dose que eu tenho que colocar naquele lugar. Então, eu preciso de equipamentos que façam a dosagem automática e eu preciso de implementos, né, de dosagem, regulagem de dose automática e de equipamentos de localização via satélite, porque só assim que eu consigo fazer. Então, por isso que antes eu não conseguia fazer e hoje eu consigo, porque hoje eu tenho GPS, hoje eu tenho sinais de satélite na minha lavoura e eu tenho implementos agrícolas que conseguem fazer taxa variável, adubação em dosagens variáveis de forma automática na lavoura. Então, como eu disse, tudo isso só é possível se for automatizado, porque manual não consegue fazer, porque tem toda a interferência humana, não só por ruindade, mas inexperiência, e a agricultura está sujeita, né? Então, a automatização de máquina vem exatamente para isso, para diminuir essa interferência na qualidade do serviço. Quando tem um sistema automático na máquina trabalhando, você diminui seu erro quase que na totalidade, né? Um equipamento piloto automático com GPS chega a dar variação de 0 milímetro, chega a dar 100% de acerto. Se tiver a 12, 18 satélites dando visada para a máquina, é 0 milímetro de erro. Na mão você consegue 0 milímetro? Não consegue. Então, ou seja, não ter erro, né? 100% de precisão, você não consegue. Então, para fazer agricultura de precisão, não pode estar na mão do operador. Tem que estar automatizado. O operador ele tem que estar preocupado com outras coisas. O operador ele tem que estar vendo as outras funções da máquina, as outras funções do computador, vendo o resultado que aparece online na tela da máquina, mas nunca operando. Tem empresas que, quando o operador tira do automático e começa a pilotar a máquina, ele tem que justificar por que ele tirou do automático e pôs a mão no volante. Por quê? Porque não pode pôr a mão no volante, tem que deixar a máquina trabalhar sozinha. É meta, tem empresa que tem meta de tantas interferências manuais por dia. E você não pode interferir. Por quê? Por melhor que o operador seja, esse sistema de pilotagem automática é melhor do que trabalhando na mão, por melhor que seja. Agora, imagina um funcionário novato
inexperiente, no começo da profissão, pior ainda, né? Então, necessariamente, a agricultura de precisão tem que ser feita de forma automática, tá? E quais equipamentos tem que ser? Aqueles caros, né, que parecem, a gente vê lá na Grishow, aquelas coisas todas robotizadas, né, que não tem piloto. Apesar que isso aqui é para turista ver, né? Isso aí não vai ser assim nunca. Nunca, não vou falar nunca, né? Mas não vai ser assim, até porque quem foi lá na Grishow viu que o rapazinho que dirige está aqui dentro, né? Tem um rapazinho sentado aqui dentro, dirigindo pelas câmeras. Isso aqui é só para chamar atenção mesmo. Mas qualquer uma dessas duas máquinas faz agricultura de precisão. Então, não precisa ser máquina cara e sofisticada, e sim as máquinas corretas, né? Se eu tiver um trator desse aqui, tá certo que esse está sem cabine, tem que ser cabinado. Mas eu vou trocar essa foto por um cabinado. Mas qualquer trator, não precisa ser um trator de 1 milhão, mas um trator barato, simples, também faz agricultura de precisão, desde que esteja automatizado. Qualquer trator hoje, eu compro um kit de piloto automático, de receptor de sinal, e meu trator fica automatizado. Então, eu compro um implemento que faz taxa variável. Compro todo o sistema de satélite, né, com o display, com antenas, receptor, e coloco um piloto automático, qualquer máquina vai me fazer. Eu digo aqui na frase, né, que tem que ser a máquina certa. Eu não posso ter máquina subdimensionada, eu não posso ter gambiarra, não posso ter nada amarrado com barbante, com arame. Eu tenho que ter a máquina certa fazendo o serviço certo. Se eu preciso de uma máquina de 180 cavalos, eu não posso ir lá e fazer com uma de 75, né? Porque aí a operação já está errada. Não posso fazer com a máquina. Então, não posso fazer agricultura de precisão com máquina errada, com gambiarra, com implemento que não esteja adequado à minha operação que eu estou fazendo. Então, assim como não é para máquina grande e nem pequena, ela também não é exclusividade para grande ou para pequeno. Todos podem fazer. Porém, o pequeno, às vezes não, quase que via de regra, ele tem mais dificuldade de acesso, aquisição desses implementos caros, né, desses equipamentos sofisticados de agricultura de precisão. Então, eles têm uma saída que a gente vê hoje que está na terceirização. Então, o pequeno também faz agricultura de precisão, porém, faz muitas vezes alugando os equipamentos, contratando serviços de terceiros, por conta do alto custo de aquisição. Propriedades pequenas, o tempo de amortização desses equipamentos acaba ficando muito longo, né? Você comprar um equipamento hoje e dizer que o custo dele vai se amortizar em 10 anos, ninguém compra. E numa propriedade pequena, o que eu digo propriedade pequena? Abaixo aí de... Eu não tenho esse estudo, estou falando de um pouquinho de experiência de cabeça, mas vou falar uma área aí com menos de 200 hectares, fizer um investimento muito grande em tecnologia de agricultura de precisão, nas máquinas, de sinal, de receptor, de satélite, implementa, ele vai ter aí uma amortização em 10 anos. Ninguém faz um investimento para amortizar em 10 anos. Agora, você pega uma propriedade que tem aí 5 mil hectares, vão sair de uma menor de 200 e para uma de 5 mil. Nem 5 mil, 1.000 hectares. Mil já é até demais. Nessa faixa aí de 800, 1.000 hectares, tem 1 ano e meio, você já paga equipamento. 1 ano e meio. Então, é isso que eu quero dizer, que ganha-se em escala. Grandes produtores investem mais fácil, porque o retorno do capital investido é mais rápido do que os pequenos produtores. Ninguém vai fazer um investimento grande para pagar em 10 anos ter o retorno, né? Então, tá aí, ó, quanto maior os erros, maior o resultado de se utilizar a agricultura de precisão. Quando a propriedade já está num nível tecnológico muito alto, o ganho é menor do que aquele que está um nível tecnológico muito aquém do
do que é possível chegar, né? Então, a gente vê que áreas tem muito que me melhorar, eu digo assim, uma área dessa aqui, o retorno dela vai ser bem mais rápido, por quê? Porque ela está fazendo a operação errada. Uma área dessa aqui, para ela ter um retorno, vai ser muito menor o retorno, eu digo assim, o resultado menos visível. Por quê? Porque ela já está no nível tecnológico alto. Então, para você ganhar um pouquinho assim, é muito mais difícil daquela que está no começo e daqui tem muito erro para ser melhorado. Aqui a gente vê que tem muito que crescer ainda a agricultura de precisão. O último levantamento que fizeram, somente 33% da agricultura no Brasil utiliza algum tipo de agricultura de precisão. Então a gente vê que aqui é uma área, um ramo, uma atividade de trabalho que vai crescer muito. Está crescendo muito, né, ano a ano, porque vai chegar uma hora que esses 33 aqui vai virar 70, 80. Então veja o campo, o mercado de trabalho, o nível de investimento, de financiamento, de movimentação de mercado que ainda vai trazer, que ainda falta chegar na agricultura de precisão. Os que utilizam a agricultura de precisão, eles estão utilizando em quais áreas, em quais atividades? 78% dos que utilizam estão fazendo preparo de solo com a agricultura de precisão. 72% fazendo as análises de solo com a agricultura de precisão, aquelas análises com quadriciclo, que nós vamos falar disso. 69% faz a regulagem automática dos equipamentos, 66% fazem plantio com agricultura de precisão, e aí vai indo, né? Pulverização, colheita, gestão da lavoura, os sinais de satélite, coleta e análise de dados. Então, aqui os principais utilizações, as atividades, né, que são feitas com agricultura de precisão hoje, são essas que nós estamos vendo aí. E quais os equipamentos mais utilizados? 49% dos equipamentos de taxa variável, ou seja, quase que metade daqueles que usam tem implemento de fazer taxa variável. Depois utilizam a barra de luz, que nós vamos ver aqui o que vem a ser na próxima aula. 38% faz adubação de calcário a taxa variável, 36% em piloto automático e 19% sensores em colhedoras. Vejam aí alguns resultados, né? 11% de redução de custo, 37% de redução com as análises de solo, 19% de custo total. Ora, se eu reduzir 19% do custo da minha lavoura, eu tive, teoricamente, 19% a mais de lucro, né? Ao 67% de aumento de rendimento nas lavouras. Além desses números, né, dessas porcentagens, eu diminuo meus riscos, né, porque eu consigo ter um maior controle, eu diminuo meu risco, eu tenho mais informações para tomar minhas decisões, eu tenho acesso a essas informações de maneira mais fácil, no tablet, no celular, onde eu tiver, eu consigo ter os resultados, os detalhes de cada ponto da lavoura, eu consigo, né, aquilo que eu disse, de carro, eu só consigo andar no carreador, mas com a agricultura de precisão eu tenho imagens que me dão os detalhes de cada ponto da lavoura e, de maneira geral, vai melhorar toda a gestão do meu processo. Veja que 53% de economia na quantidade de fertilizante quando se faz taxa variável. É aquela questão onde eu não preciso, eu não aplico. Onde eu preciso mais, eu aplico mais. Então, aqui é o resumão das vantagens que nós dissemos, né? Distribuir insumos no local exato, diminuindo o custo de produção. Eu tenho uma elevação na minha produtividade, uniformidade e elevação, ou seja, eu uniformizo minha produção de maneira elevada. Preservo o meio ambiente por questão de não aplicar dosagens acima do necessário. Redução de risco, aumento de lucro, que esse aqui é o objetivo de tudo, né? De tudo que a gente está falando, a gente quer isso aqui, ter lucro. O que nos interessa é lucro. Ninguém vai, senão o proprietário vende tudo e põe na poupança. Ele, quando faz um investimento na agricultura,
ele está visando uma maior lucratividade, obviamente, né? Então, eu tenho mais informações para tomar minhas decisões, consigo fazer um controle à distância das minhas operações, né? Eu estou lá em São Paulo, no meu escritório, eu consigo saber a velocidade das minhas máquinas, rendimento, consumo, produtividade, onde elas estão, está trabalhando, se não está, rotação de motor, eu consigo ter toda a informação aonde eu estiver no meu celular, de maneira que eu possa fazer todo o controle da situação e sobrar mais tempo para eu fazer as outras atividades. Problemas que nós temos na agricultura de precisão hoje, falta de pessoas. Vê aqui, ó, falta de pessoas qualificadas, falta de difusão do conhecimento, ou seja, pessoas que conhecem e levem essa informação para o campo, falta de conhecimento técnico para gerar, transformar essas informações em resultados. Outro detalhe da agricultura de precisão, não existe mapa de papel. Aquele mapa de papel não tem utilidade alguma na agricultura de precisão. Os mapas têm que ser todos digitais, georreferenciados. A gente pode até ter um mapinha desse aqui impresso lá no trator, na cabine, no carro, mas, enfim, para máquina, para agricultura de precisão, para o trabalho, o mapa de papel não serve para nada. Então, o que nos interessa é o mapa que está lá no pendrive, é o mapa que vai ser enviado via arquivo, via internet, para a máquina. É por aí que a máquina enxerga, né? A máquina não enxerga papel. A máquina enxerga uma coluna de informações, uma planilha cheia de números, e ela vai trabalhando em cima da sua localização a dosagem correta. Então, o mapa de papel não tem finalidade alguma dentro da agricultura de precisão. Esse aqui é um mapa de aplicação de calcário a taxa variável. A gente vê as diferenças de dosagem. Aqui, ó, 2.500 quilos de dosagem de calcário nessas áreas vermelhas e 0 nessas áreas verdes. Então, de onde vem aquele número que eu falei lá de 53% de economia de insumo? Por exemplo, aqui eu não aplico nada. Aqui eu aplico 2.500 quilos. Então, o que eu não apliquei aqui, ó, esse verdinho mais claro, olha lá, 900 quilos. O outro verdinho, 1.200. Então, ó, aqui eu não aplico nada, aqui eu aplico 900, aqui eu aplico 1.200 e aqui eu aplico 2.500. Então, de onde me vem essa economia? Vem daqui. Eu tiro daqui e jogo aqui. Aqui eu jogo 4, 5 vezes mais do que eu ia jogar aqui. E ainda eu economizo, nivelo a minha área com relação à fertilidade, eu deixo ela toda toda ela verde, com altos rendimentos. Aí outro mapa de V%, né, saturação de base do solo, veja aqui eu tenho problema. Aqui está me sobrando qualidade, aqui está me faltando. Então, eu foco exatamente nessas áreas aqui. Como nós fazemos esse mapa, nós vamos falar. Como nós identificamos essas áreas, nós vamos falar na próxima aula. Como que a gente chega nesses pontos aqui? Como que a gente descobre essas áreas aqui? Tem 3 metodologias: mapa de produtividade, imagem aérea e amostragem de solo. Então, nós vamos ver como que a gente identifica, como que a gente cria esse mapa aqui. Já na próxima aula a gente vai entender como que surge esse mapa com esse nível de detalhamento. Mesma coisa aqui, olha lá. São 3 mapas e a máquina vê todos sobrepostos, mas cada mapa desse é para um nutriente. Veja aqui, ó, nitrogênio. Onde está vermelho, 350 quilos. Onde está verde, 120 quilos de nitrogênio. Olha a economia, né? Então, aqui onde está verde escuro, verde claro, eu não aplico pouco, baixa dose, e aqui eu aplico dose alta. Veja aqui fósforo. Onde está verde, 0. Recomendação de fósforo, 0 para essas áreas verdes. Então, imagine se a gente trabalhasse na média, aquela história, né? Chego lá, regulo a máquina para jogar 100 kg de fósforo. Olha o desperdício que eu ia estar tendo, porque aqui onde está verde, eu não aplico nada, não tem necessidade de aplicar. Em cima da análise de solo, aí nós vamos falar como que a gente chega, como que a gente constrói, confecciona um mapa desse aqui. Potássio, mesma coisa, olha lá, aqui eu exijo altas doses, ó, de 250 quilos, nessas áreas mais verdinhas, ó, mais clarinhas, tem 150 quilos de potássio.
Então, veja a diferença, a economia que a gente faz em cima disso. Então, aplicação em taxa variável, eu preciso ter o mapa, eu preciso ter a aplicação, eu preciso ter o implemento, que faz a aplicação em taxa variável, eu tenho o mapa, eu tenho o equipamento. Me falta o quê? Me falta a localização, que é outra aula que a gente vai falar exclusivamente sobre isso, exclusivamente sobre os sistemas de recepção de sinal de satélite. A gente vai ver que o satélite, a precisão a gente consegue ter só quando a gente tem uma torre de diferencial mandando sinal. Quando o satélite conversa direto com a máquina, ele não tem a precisão quando a gente tem uma torre de diferencial, de correção de sinal. Então, a gente vai ter uma aula que a gente vai falar por que o sinal do satélite às vezes perde a precisão, a gente vai falar porque como que arruma o erro de falta de precisão do sinal, que são as bases de RTK que a gente vai fazer a correção de sinal, a gente vai mostrar como funciona. Então, ó, tendo esses 3 pontos, mapa de variabilidade, localização e o implemento, a gente consegue fazer a aplicação, né, taxa variável, a gente consegue fazer a agricultura de precisão. Então, a gente vai ver que são 3 segmentos, que são áreas específicas de trabalho, onde nós temos profissionais para cada um desses assuntos. Nós temos empresas especializadas em cada um desses assuntos. Quando a gente fala que aqui em São Carlos tem a PSIM. A PSIM não trabalha em fazer mapa de variabilidade, não trabalha com os equipamentos de localização. Eles até vendem, mas não é a área deles. A área deles é fabricar implemento. Aí você pega uma Trimble, a Trimble não fabrica implemento. Ela trabalha com sistemas de sinal. Aí você pega uma outra empresa de análise de solo, não trabalha nem com GPS, nem com implemento. Ou seja, dentro da agricultura de precisão, nós temos esses 3 segmentos que são importantes cadeias do agronegócio, importantes ramos de atividade, de trabalho, de emprego, de investimento, de possibilidades de atuação e de conhecimento, né? 3 grandes áreas aí de conhecimento que tem profissionais, exigem profissionais especializados em cada um desses assuntos. É lógico que o básico, todo mundo tem que saber de tudo, né? Você tem que entender, nós como técnicos da área, a gente tem que entender o que é o mapa de variabilidade, tem que ter noção dos equipamentos de recepção de sinal, tem que ter noção dos implementos e das máquinas, porém, profissionais especializados têm, especificamente, para cada área. Então, é importante, né, no final da disciplina, lá na 6ª aula, vocês vão estar vendo que são áreas que aguçam até o nosso desejo de estar atuando, desejo de estar trabalhando em cada uma delas, né? A gente vê qual que é a nossa vocação, qual que é o nosso feeling, vontade de trabalhar em cima de cada uma delas, né? Então, eu falo assim, bom, não, eu não gosto de trabalhar diretamente com máquina, mas eu vou trabalhar na parte de computação, de sinal, de satélite, eu vou trabalhar com análise de dados, eu vou trabalhar com mapa, porque a gente precisa de profissionais específicos em cima de cada área, né? Ninguém consegue trabalhar 100%, ter todo o conhecimento nas 3 áreas, grandes áreas aí da agricultura de precisão. Então, são 3 áreas que nós vamos estar conhecendo aí quais são no decorrer da disciplina. Tá? Então, hoje nós falamos isso aí, que agricultura de precisão é um conceito diferenciado da lavoura, onde considera a variabilidade espacial, cada pedaço da fazenda é diferente do outro. Fazendo as taxas variáveis, a gente minimiza impacto, diminui desperdício, aumenta os resultados e otimiza a nossa fazenda. As diferenças da agricultura convencional com a agricultura de precisão, que os fertilizantes são aplicados
Na agricultura convencional, os fertilizantes são aplicados igualmente em toda a área em cima da amostragem. Na agricultura de precisão, não são aplicados igualmente, ou seja, são aplicados em taxa variável. Essa é a grande diferença da agricultura de precisão. Quais as vantagens disso? Mais segurança, tomada de decisão, economia dos insumos, economia financeira, economia de recurso, visualização detalhada da propriedade e melhor gestão das atividades agrícolas. Bom, o conteúdo da segunda aula era esse. Vou parar a apresentação, encerrar a gravação, e aí a gente fica